papéis aí, mas no nosso grupo, o catecismo está lá, prontinho aí para vocês acompanharem, meus irmãos. Então, quem tem a lição em mãos vai para a pergunta de número 26, é o início da lição número 9. Lição número 9, nós vamos agora trabalhar naquela parte do credo inicial, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como disse ali, como nós vimos ali na última lição. Então, a gente vai começar agora a fazer um trabalho mais detalhado naquilo que o credo está ensinando. A gente vai passar pelo credo, nós vimos na última aula o credo e fizemos uma análise mais geral de todas as linhas do credo, de tudo que o credo afirma. Mas agora, a partir de agora, nós vamos caminhar mais devagar por algumas partes essenciais do credo apostólico e trazer as explicações. Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo doutrinário. Então, o que vocês estão aprendendo, vendo aqui nesse estudo do credo, é doutrina sólida. A nossa doutrina bíblica. Então, vocês precisam prestar bem atenção, tá bom? E se tiver alguma divergência, se não entender um ponto, se quiser fazer uma colocação, não pode perder a oportunidade. Então, qualquer coisa, chama para que a gente possa tratar o ponto que você tem dúvida. As perguntas, elas cabem melhor no final da exposição. Então, nós vamos ter uma sessão aberta e quem tiver pergunta, guarda para esse momento. Então vamos lá, começando com a pergunta de número 26, lição 9. Pergunta 26 diz assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Veja, essa pergunta é interessante porque ela faz você pensar naquilo que você está falando quando pronuncia as palavras do credo. Uma reza, por exemplo, muita gente pensa que o credo é uma reza, e ele não é uma reza, ele é usado erroneamente como uma reza. E numa reza as pessoas às vezes pronunciam as palavras sem nem pensar nelas, passam por elas. A leitura ela fica quase que automatizada. Você lê, se alguém perguntar, me explica o que você leu aí. Muitas vezes você vai ter que ler de novo, porque você nem sabe o que leu. Mas a pergunta 26, e daqui para frente vai ser assim, ela vai fazer você pensar naquilo que o credo está dizendo. Então, a pergunta é bem interessante. Quando você diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que é que isso significa para você? A pergunta é, em que você crê quando você diz isso? Qual é a sua fé nesse ponto? Explique como você entende essa passagem do credo. Vamos para a resposta, porque ela é muito interessante. A resposta diz assim, vou colocar aqui o creio, né, entre colchetes, porque ele não está aqui no texto, mas é assim, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e também os sustenta, governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho, Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário para o corpo e a alma, e que converterá em bem qualquer adversidade que ele me enviar nesse mundo de aflições. E deseja fazer isso, ele é capaz de fazer isso porque é Deus Todo-Poderoso, e deseja fazer isso porque é um Pai fiel. Veja, essa resposta ela é grande. Se nós formos comparar essa resposta do credo com outras respostas que nós já passamos, vamos ver que ela é uma resposta um pouquinho maior, ela tem, podemos dizer assim, ela tem mais carne, ela tem mais argumento, ela é mais teológica, em outras palavras. Ela ensina mais, ela trata de mais pontos, de mais questões importantes.
Então vamos agora tentar explicar um pouco a resposta. Quando nós afirmamos que nós cremos em Deus e Ele é um Pai todo-poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, nós estamos afirmando que cremos que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Deus, foi Ele quem criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Então, esse é o primeiro ponto. Nós cremos, quando recitamos o credo, que existe um Criador, um Deus que é Pai de Jesus Cristo, e por causa de Cristo Ele é o nosso Pai também, e esse Deus é o Criador de todas as coisas. Isso já deve nos fazer, meus irmãos, pensar em algumas coisas. Especialmente, isso é uma questão que diz respeito especialmente à nossa época. Hoje, se nós formos analisar as coisas com mais, nos determos mais e analisar o sistema, vamos ver que a ideia de um Criador, ela tem sido cada vez mais colocada para trás, né? Cada vez mais a ideia de uma existência evolutiva, como ensina as ciências biológicas, em sua grande maioria nas universidades tem ensinado isso, em sua maioria eles descartam a ideia de um Deus e tentam explicar o mundo, né, de uma maneira científica, de uma maneira natural, de uma maneira espontânea e não pelo poder de um Criador que sempre existiu. Então essa resposta ela é muito interessante para a nossa época, porque nós estamos afirmando contra a ideia vigente no mundo, né, pelo menos em grande parte do mundo, que nós cremos que existe sim um Deus, e este Deus Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas que existem. Ele é o Criador de tudo. Hoje, quando as pessoas vão analisar essa ideia da criação e também vão analisar a ciência, tem uma parte dos teólogos que procura fazer uma espécie de fusão entre a ciência e Deus. Então eles tentam explicar a teoria da evolução sem negar a existência de um Deus. Existe uma corrente assim. Essa corrente ela é chamada de evolução teísta, ou seja, existe um Deus e esse Deus criou tudo por um processo evolutivo. Não como está revelado aqui na Escritura, no livro de Gênesis. Eles vão dizer que essa passagem de Gênesis 1, 2, que fala sobre a criação, não deve ser entendida literalmente. Ou seja, aquilo é uma história, mas não foi daquele jeito que aconteceu. Aquela era uma forma antiga de falar sobre a criação, sobre um Deus, etc. Mas hoje, eles dizem, a ciência já nos ensinou que não é para ser entendido daquela forma, porque a evolução, as ideias evolutivas, as teorias de Darwin e tudo que a ciência avançou a partir dessa teoria da evolução, mostra que não foi daquele jeito que Gênesis conta, não é daquela forma. Então, eles não negam Deus, negam a Escritura, mas não negam Deus e ao mesmo tempo afirmam a evolução. Então eles dizem, existe um Deus que criou o processo evolutivo e Ele deixou que esse processo então tomasse de conta de tudo, né? Deus deu cordas ali na criação, digamos assim, como se dá cordas num relógio, aqueles relógios antigos, e agora tudo funciona automaticamente, né? Seria mais ou menos isso. Mas o credo, ele não afirma isso. Os antigos cristãos não pensavam assim. E a Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz que existe um Deus que criou o homem do pó da terra, formou o homem do nada. A criação, ela veio do nada. A ciência, quando vai tentar explicar a criação, ela sempre precisa da matéria. Ela não consegue imaginar algo antes da matéria, porque para ela dizer que havia algo antes da matéria, ela precisa dizer que a matéria não existia e alguém tem que ter criado a matéria. Então ela sempre começa a contar a história dela a partir da existência da matéria. Como foi que o universo existiu?
Existiu de uma explosão, o Big Bang. Tá, mas o que explodiu? Tinha uma coisa para explodir. O nada não pode explodir. E aí trava. Eles não dá para passar, não dá para regredir mais. Eles têm que ter algo para começar. E a teologia bíblica da criação e o que os cristãos sempre acreditaram foi que Deus criou do nada. Ou seja, não havia nada, não existia nada a não ser o próprio Deus, e Ele, pela sua palavra de ordem, de comando, trouxe todas as coisas à existência. Do nada. Essa criação ela é chamada criação ex nihilo. Deus criou do nada. Quando nada existia, Ele disse: haja luz, e a luz aparece de uma vez. Aparece a luz que Deus criou. E assim Ele vai chamando à existência todas as coisas. E as coisas vão existindo do nada a partir do seu comando, da sua ordem, para que as coisas existam. A ciência nega isso, claro. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que a igreja acredita e sempre acreditou. Os cristãos sempre defenderam isso, essa posição. Então, quando nós falamos que cremos em Deus, todo Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos afirmando estas coisas. Essa é a teologia ortodoxa da igreja. Então você, como cristão, não pode amar a Deus e amar esta ciência que está errada, a ciência evolutiva. Ou você confia nas escrituras inspiradas pelo Espírito, que as escrituras são a verdade e que aquela narrativa é verdadeira e que Deus é todo poderoso para fazer exatamente como está ali, ou você descarta a escritura e passa a crer no que ensinam os professores de biologia, porque não dá para juntar os dois e fazer ali uma espécie de clube, né, onde a ciência, aquela ciência e a Bíblia possam concordar. Há uma discordância, uma clara discordância. Então, nós cremos que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. Eu falei para vocês, num dos estudos aqui do Credo, que a expressão em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma expressão abrangente. Ela significa tudo que existe, não só o planeta Terra, mas toda a criação. Nós cremos que Deus criou tudo que existe, do nada. O Sol, a Lua, todas as estrelas, todas as galáxias, tudo que existe, a Terra e tudo que há na Terra, tudo que existe. Então, aquela primeira expressão que encontramos em Gênesis, ela aponta para uma ideia universal, tudo, abrangente, nada fica de fora. Tudo que existe, meus irmãos, foi criado por Deus. Não há nada que exista que Deus não tenha criado. Tudo que existe foi criado. A não ser o próprio Deus, claro que Ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Então, tudo que existe, que foi criado por Ele, pelo Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que devemos observar. Deus também, nós cristãos cremos, que Deus também sustenta e governa por seu conselho e sua providência eterna todas as coisas que Ele criou. Aqui nós temos dois conceitos da teologia que também são importantes, dois conceitos bíblicos. O primeiro conceito é que Deus governa tudo que Ele criou. E Ele governa com a sua sabedoria, com a sua vontade. E isso significa, simplesmente, que tudo que acontece no mundo, no universo, é da vontade de Deus. Senão, não aconteceria. Nada pode acontecer que Deus não esteja de acordo que aconteça. Isto inclui as coisas mais severas, bárbaras, guerras, todo tipo de calamidade, tudo, nada fica de fora. Então, se existe aquilo, Deus, em sua providência, em sua sabedoria, decidiu que aquilo existisse.
As coisas não existem aleatoriamente. As coisas não existem por coincidência. As coisas não existem assim por acaso. Fulano estava atravessando a rua, olhou para um lado e para o outro, e por acaso vinha vindo um carro, atropelou ele, ele morreu. Não existe coincidência, irmãos. Não existe sorte. Todas estas coisas são muitas vezes subterfúgios para não falar essa verdade de que Deus governa todas as coisas, todas elas. Então, lembrando de uma história interessante que já falei para vocês já leram muitas vezes, a história de José do Egito. Se você estiver lendo a história de José do Egito, do começo, antes de chegar lá no final, você nunca vai dizer que foi Deus que fez tudo aquilo, por meio dos irmãos de José. Você nunca vai dizer isso. Você sempre vai dizer que foram os irmãos de José. É isso que está sendo dito no texto. Os irmãos pegam José, querem matar José, um dos irmãos não deixa, ele acha que não é uma boa ideia, em lugar disso é melhor vendê-lo como escravo do que matar o próprio irmão, que já era uma grande crueldade, vender uma pessoa como escravo, fazendo barulho, vender uma pessoa como escravo e o pai nunca mais vê-la, e pensar ainda, chegar com uma mentira para o pai dizendo que o filho foi comido por uma fera do campo, mas ele tinha sido vendido. Veja, tudo isso, lá no final da história, José disse: olha, não foi vocês que me fizeram tudo isso comigo, que me mandaram para cá, foi Deus. Então a teologia de José é essa teologia do governo absoluto de Deus. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não enxergamos isso, mas não importa se entendemos ou enxergamos, o que nós temos é que saber que tudo está debaixo do governo de Deus. Imagine, irmãos, se as coisas não fossem assim, se não houvesse um regente do universo, imagine como seria a bagunça, a loucura, o diabo fazia o que queria. Imagine, mas não é assim. Deus governa tudo. Para Satanás agir, Deus precisa conceder a ele que haja. O Senhor precisa permitir. Vemos isso na história de Jó. Então essa ideia que o catecismo nos apresenta de que esse Deus que criou todas as coisas, ele também governa estas coisas com a sua sabedoria, o seu conselho, ou a sua vontade e a sua providência. A providência, irmãos, ela é o poder de Deus em operar para que tudo aquilo que Ele decretou na eternidade aconteça conforme Ele decretou. Então veja, Deus decretou, por exemplo, que vocês todos estivessem aqui essa noite. Vocês acham que Deus decretou isso ontem? Ele decretou antes de criar o mundo, todas as coisas. O que vai acontecer conosco hoje, amanhã, depois e até o último dia. Deus decretou tudo o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas no último dia da terra. Tudo está decretado. Nada foge a esse decreto divino. Nada. Tudo pertence ao decreto de Deus. E como é que essas coisas vão acontecer? Qual é a garantia de que tudo que Ele decretou realmente vai acontecer da forma como Ele decretou? A sua providência. A providência é o poder de Deus em fazer com que tudo que Ele decretou aconteça. Então, pelo seu poder, Ele conduz as coisas para que tudo vá ao fim que Ele determinou. Todas as coisas. Vocês já disseram algumas vezes assim, né? Alguma coisa aconteceu com vocês, geralmente alguma coisa boa, e você está conversando com o irmão e vai tentar explicar: irmão, você diz, irmão, é providência. Foi providência, perfeitíssimo, é exatamente isso. Todas as coisas é a providência de Deus. Estamos aqui pela providência de Deus. Vamos sair daqui e fazer o que vamos fazer, porque a providência de Deus estará atuando para que todas as coisas levem ou sigam ao propósito determinado por Deus na eternidade. Então não existe sorte, não existe por acaso. Às vezes, na nossa percepção, é por acaso. As coisas acontecem por acaso, mas não é por acaso verdadeiramente. É pela providência divina.
A providência de Deus. Todas as ações, tudo que acontece é pela providência. O Deus que criou todas as coisas, o Deus eterno, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele criou os céus e a terra do nada, e esse mesmo Deus Criador sustenta, governa o mundo criado, governa com a sua sabedoria e a sua providência. O que é que nós cremos acerca desse Deus tão grande? Nós cremos que esse Deus tão grande é o nosso Deus. Veja que a resposta aqui é a seguinte: depois que ele vai dizendo quem é esse Deus, ele diz: eu creio que ele é o meu Deus e Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus tão grande é o nosso Deus. Você pode chamá-lo de Deus. Ele é o seu Deus. Ele chamou você da morte para a vida. Ele criou você. Ele resgatou você da sua calamidade pessoal, do seu pecado. Ele é o seu Pai. Você pode chamá-lo de Pai. Ele é o seu Pai por causa de Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo, diz o texto de João, são feitos filhos de Deus. Então é por causa de Cristo, que é o Filho unigênito de Deus Pai, que nós somos também filhos de Deus. Não somos filhos da mesma forma que Jesus Cristo, já falamos disso. Cristo é o Filho unigênito. Nós somos filhos por adoção, mas somos filhos apenas por causa de Cristo. Sem Cristo, não somos filhos de Deus. Sem Cristo, somos criaturas de Deus. Todos os homens são criados por Deus, não só os crentes. Os ímpios, aqueles que se levantam contra o Evangelho, que proclamam aí ações contra a igreja, que negam a Deus, eles também são criaturas de Deus. Deus criou todos eles, mas eles não são filhos de Deus neste sentido salvífico. Neste sentido, somente os crentes são filhos de Deus por causa de Cristo. A nossa paternidade, ela está diretamente ligada à nossa fé em Cristo. Então, todos que creem em Cristo são filhos de Deus, os que creem no nome do Senhor. Os que não creem no nome do Senhor Jesus não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Então é por causa de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de Pai. E a Bíblia diz que nós podemos chamar e devemos chamar Deus de Pai. É o nosso Pai. Ele é o Pai de Cristo, mas também é o Pai de todos os que creem em Cristo. Então é o nosso Pai também. O texto diz ainda: creio nele, em Deus Pai, tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário para o corpo e a alma. Ora, o nosso Pai, irmãos, é um Pai amoroso, é um Pai bondoso. Deus é bom, diz a Escritura Sagrada. O Senhor é bom. Jeremias diz: a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. João diz que Deus é amor. A Bíblia inteira vai mostrando a bondade de Deus, a sua longanimidade, o perdão dos nossos pecados, etc. Ele é bom, não há dúvidas disso. E por ser bom, nós cremos que Ele também vai suprir o seu povo de todas as suas necessidades. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo o que é necessário para o corpo e a alma. Quem sabe o que é necessário para o nosso corpo e alma é Deus, não somos nós. Às vezes você quer alguma coisa para o seu corpo, vamos pensar assim, mas Deus não quer. Mas Deus, mesmo não querendo e não permitindo alguma coisa, Ele dará tudo o que é necessário para o seu bem de corpo e alma. Nós precisamos descansar, meus irmãos, nessa verdade. E Deus sustenta tudo e cuida especialmente do seu povo. Isso não quer dizer de modo nenhum que nós não vamos adoecer. Se Deus é meu Pai e Ele cuida do meu corpo, então eu não posso adoecer.
Veja, esse é o caminho que as igrejas neopentecostais levam. Elas andam, elas raciocinam exatamente assim. Se Deus é bom e eu sou filho de Deus, logo eu não posso adoecer. Se eu adoecer, ou Deus não é bom e Ele é bom, ou eu não sou filho de Deus, ou eu estou em pecado, e é mais fácil que isso seja verdade, que eu esteja em pecado ou que não seja um verdadeiro convertido. Por isso, quando alguém está doente, os pastores dessas igrejas vão lá e dizem: olha, você está em pecado, sua fé não é verdadeira, o problema todo é seu. Mas não, essa realidade de que Deus cuida de nós, do corpo e da alma, não significa que as aflições do mundo nos sejam tiradas. Significa que mesmo estas aflições vão culminar num bem maior. Mesmo a doença que Deus envia sobre nós, ela servirá para o nosso bem. Pode ser que você sofra na carne ali por um momento, mas no final das contas, até a enfermidade, ela fará com que você melhore. Veja, o apóstolo Paulo escreve algo interessante. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos pensar um pouco nessas palavras de Paulo. A doença faz parte de todas as coisas? Essa cláusula, todas as coisas, tem alguma exceção? Não tem. Ele diz que todas as coisas que vão nos acontecer, que nos atingem, todas as coisas as quais nós vamos passar por elas, todas as situações, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso significa dizer que até as enfermidades, quando chegam, cooperam para o nosso bem. Mais uma vez, muitas vezes somos cegos para perceber, para entender, por exemplo, como uma enfermidade vai cooperar para o meu bem. Como uma coisa que eu queria muito e não me foi dada, ou me foi privada, ou um acontecimento triste, vai cooperar para o meu bem. Bom, eu talvez mais tarde entenda algumas coisas, ou talvez eu nunca entenda, mas o fato é que a Bíblia diz que elas cooperam para o nosso bem. Então, o fato de não percebermos como algumas coisas cooperam para o nosso bem, não quer dizer que elas não cooperem para o nosso bem. Não significa isso. Um exemplo bem interessante, irmãos, aconteceu na igreja de Corinto. Naquela passagem que nós lemos sempre, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, deixa eu abrir aqui na passagem para os irmãos entenderem melhor esse ponto. É 1 Coríntios, capítulo 11. Veja, o texto fala, Paulo diz: olha, eu vou dar para vocês o que eu recebi do Senhor na noite em que ele foi traído, e ele começa então a falar sobre a ceia, né? E aí veja o que ele diz no verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Prestem atenção. Eis a razão, diz Paulo, porque há entre vós, a igreja, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está dizendo que entre aqueles irmãos, aqueles crentes de Corinto, que comiam a ceia sem se avaliar de qualquer jeito, havia muitos fracos, muitos que já estavam doentes. Veja que essas doenças era pelo fato de eles estarem ali participando indignamente. E muitos que já tinham dormido no Senhor, ou seja, já tinham morrido. A morte, nesse caso, também vinha de Deus, porque eles participavam indignamente. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados,
por Deus, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Veja, os fracos, os doentes e os que Deus já havia matado, na verdade, não era um juízo condenatório, era a bondade de Deus, era uma disciplina do Senhor para que eles não fossem condenados com o mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que às vezes Deus toma seus filhos para si, mata os seus filhos para que eles não sejam condenados ao inferno. Vocês estão entendendo isso? Às vezes você não entende por que morreu. Vamos pensar assim, por que eu morri? Foi para o seu bem. Foi para o seu bem. É uma disciplina de Deus para você não ser condenado com o mundo. A morte, nesse caso, é uma disciplina de Deus. A disciplina é para o bem. A doença, como ele diz aqui, é disciplina. Disciplina é para o bem. Quando o pai disciplina o filho, seu filho, ele corrige, ele traz ali a vara sobre seu filho para o bem dele, para que ele mude, para que ele se arrependa, para que ele melhore, para que ele entenda o pecado que está vivendo. Então a disciplina sempre é para o bem, é correção. E Deus, Paulo está dizendo, disciplina aqueles que Ele ama para o bem deles. No livro de Romanos, quando ele diz todas as coisas cooperam para o bem, isso deve ser entendido como até mesmo a morte dos crentes coopera para o bem deles. Nada, meus irmãos, absolutamente nada está fora desta cláusula, todas as coisas cooperam para o bem. Então, diante dessa verdade, meus irmãos, nós podemos descansar e saber que Deus suprirá de tudo o que é necessário para o nosso corpo e alma, e que converterá em bem qualquer adversidade que Ele me enviar neste mundo de aflições. É o que nós acabamos de falar. Então, até as aflições, você está sem emprego, você tem algumas situações para resolver difíceis, problemas na sua casa, no seu lar, doença, qualquer coisa, qualquer aflição que você esteja passando, até elas, o fim delas é o seu bem. Fim aqui significa o objetivo delas, a finalidade delas. Então, quando Deus traz uma aflição, é para o seu bem. Vocês lembram daquela passagem do profeta Isaías, do rei Ezequias? Ezequias ia morrer, ele estava doente, muito tempo doente já, e o Senhor diz a Isaías, vá lá e diga que agora ele vai morrer. Essa doença que eu estou enviando é para a morte, diga para ele preparar sua casa. Aí então Ezequias recebe a notícia do profeta, e quando o profeta diz exatamente o que Deus havia dito, Ezequias cai em pranto, né? E ora a Deus, e se humilha na presença de Deus, chora ao Senhor. E antes do profeta sair de dentro dos muros da cidade, Deus disse, Isaías, volte e diga a Ezequias que eu lhe darei mais 15 anos de vida. O que entendemos aí? Porque o que foi que levou o profeta, o rei Ezequias, a se humilhar? Ele estava doente. E agora recebeu a notícia que a doença era para a morte. Ele ia morrer. Foi saber disso que o levou a buscar a Deus, a se humilhar diante de Deus. Essa doença foi ou não foi uma coisa boa para o profeta, para o rei? Ele podia nunca ter pensado nisso. Mas a doença, junto com a notícia, era para levá-lo ao arrependimento. Nós sabemos disso porque está revelado na Escritura. Mas às vezes acontece a mesma coisa e nós não temos essa revelação de que tal doença que está acometendo o irmão tem um propósito bom da parte de Deus para ele. A gente nunca vai saber, mas naquela passagem Deus nos fez saber. Nos mostrou que a doença era para o bem, era para humilhar o rei e para que ele se voltasse ao Senhor. Então é assim, meus irmãos. Mesmo as adversidades que recaem sobre nós, as aflições do mundo sobre nós,
o Senhor converte-as em bem. Elas são para o bem. Ele é capaz de fazer isso porque é o Deus Todo-Poderoso e deseja fazer isso porque é um Pai fiel. Então veja, aqui é muito simples essa última afirmação. Falamos aqui da providência, do governo do Senhor. E vimos que Ele governa tudo, Ele opera poderosamente todas as coisas que estão ali acontecendo. E como Ele consegue fazer isso? Como é que eu posso entender que tudo, irmãos, absolutamente tudo nesse mundo está obedecendo à vontade de Deus? Eu consigo entender isso porque eu sei que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada difícil para Ele, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada acima de seu poder e sua força. O que é impossível para Deus? Para Deus não há impossível. Controlar o universo é fácil para Deus, é difícil para qualquer outra criatura, é impossível para qualquer criatura, mas para o Deus Todo-Poderoso não há um impossível. Ele fez o homem do pó da terra. Ele chamou a criação à existência do nada, com a sua palavra. O que é impossível para Ele? Então, quando alguém disser, olha, você está dizendo que Deus já decretou tudo que vai acontecer, nos mínimos detalhes, e que todas as coisas, elas estão trabalhando, cooperando, para acontecer exatamente o que Deus decretou, você diz, exatamente. E a pessoa talvez diga, olha, isso aí é impossível. Não, não para Deus. É impossível para nós, mas para Deus Todo-Poderoso não. Então eu creio em todas essas coisas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu sei também que Ele fará estas coisas porque, diz aqui a resposta do catecismo, Ele é um Pai fiel. Eu sei que tudo vai culminar no bem, porque Ele é um Pai fiel. Ele ama os seus filhos e Ele levará tudo para o bem dos seus filhos. Ele conduzirá todas as coisas para o bem dos seus filhos. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é bom, bom e fiel. É um Pai amoroso. Então, meus irmãos, eu posso afirmar com todas as letras, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o que diz a primeira sentença do credo. Vocês têm que afirmar isso também. Crer exatamente nessa doutrina acerca de Deus, acerca do decreto, acerca da providência, acerca do amor, acerca da paternidade divina. Veja quantas doutrinas o credo apostólico aborda só nessa pergunta. O amor e a fidelidade de Deus, nós como filhos adotivos de Deus, tudo culminando para o nosso bem. Há muitas doutrinas aqui, muita coisa, muita riqueza nessa pequena porção da Escritura, do credo. E podemos ser muito enriquecidos com ela, certamente. Hoje vamos ficar por aqui, meus irmãos. Lição 9, pergunta 26. Na próxima terça-feira, vamos para a lição 10 e aqui nós vamos ter duas perguntas para tratar com vocês. Pergunta 27 e pergunta 28. Vamos agora ter um momento de pausa rápida e aí vamos então para o nosso momento logo em seguida de oração. Deus abençoe.